Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que prazer começar o programa de hoje lhe mandando um grande abraço e dizer que hoje e esta semana nós teremos aqui na Novo Tempo uma festa maravilhosa, onde estaremos agradecendo a Deus por um motivo muito especial. Estamos celebrando 20 anos da TV Novo Tempo. É isto mesmo, 20 anos de bênçãos, 20 anos de vidas transformadas, 20 anos de muitas histórias lindas, maravilhosas. E nós vamos dedicar toda esta semana para contar algumas dessas histórias, para agradecer a Deus pelas suas bênçãos, para celebrar 20 anos e buscar motivação e inspiração para os próximos 20 anos da TV Novo Tempo. Agora, é claro que toda esta festa só terá sentido se você estiver conosco. Por isso, no programa Saldo Extra desta semana, já introduzindo essa semana de celebração, eu quero convidar você de uma forma muito especial a ficar ligado na TV Novo Tempo toda esta semana. E a grande celebração será no próximo sábado, às 20 horas. Teremos 4 horas de programação ao vivo, com todos os apresentadores da TV Novo Tempo, todos os cantores da gravadora, os ex-diretores da TV Novo Tempo, aqueles também que foram diretores de toda a rede Novo Tempo de comunicação, aqueles que me antecederam, todos estarão aqui. E além de nós termos louvores, além de nós contarmos essa história, teremos vidas transformadas, testemunhos que estarão mostrando a razão da existência da Rede Novo Tempo de Comunicação, a razão da existência da TV Novo Tempo. Agora, todos nós estaremos aqui, unidos, alegres, felizes, celebrando o nosso Deus, agradecendo as bênçãos, mas nada terá sentido se você não estiver conosco. Por isso, ao longo dessa semana, fique ligado na TV Novo Tempo e no sábado à noite temos um encontro marcado. Às 20 horas, teremos 4 horas de programa ao vivo. Todos os apresentadores estarão aqui contando um pouquinho dessa história e você estará do outro lado celebrando conosco. O programa de hoje vai falar um pouquinho sobre esses 20 anos, não apenas da TV Novo Tempo, mas em particular um pouquinho da nossa economia, da nossa história. O que mudou nesses 20 anos? Como está o perfil e o comportamento do consumidor brasileiro? Como estão as suas finanças depois desses 20 anos? Temos hoje boas notícias para trazer para você? Fique ligado porque o programa será realmente muito interessante. Temos um convidado, um estudante, um especialista, alguém que está ligado à área acadêmica, que tem preparado profissionais para o mercado de trabalho, que vai contar um pouquinho dessa história, desses 20 anos, um pouquinho sobre o comportamento do povo brasileiro relacionado ao consumo. E você, eu tenho certeza que vai ficar feliz com aquilo que você vai ouvir, informações muito importantes. Mas eu quero, antes aqui de apresentar o convidado, mais uma vez lhe fazer o convite para que você nos acompanhe nas redes sociais, o nosso blog novotempo.com/saldoextra, onde você pode ali assistir todo o nosso conteúdo e, claro, interagir conosco. Conte a sua história. O que o Saldo Extra trouxe de bom para a sua vida pessoal, para o cuidado das suas finanças. E siga-nos também nas redes sociais, facebook.com/saldoextra, Instagram e no Twitter, @saldoextra, e saiba das notícias do nosso programa aqui a cada dia, a cada hora. Vamos agora apresentar o nosso ilustre convidado, meu amigo pessoal, Martin. Que prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Saldo Extra. Obrigado por estar conosco. É verdade, obrigado pelo convite e sempre um prazer agora aqui participar do seu programa, Toninho. Martin, deixa eu apresentá-lo aqui. O Martin já esteve em outros programas da Novo Tempo e quem sabe você está tendo o primeiro contato com ele. O Martin é jovem, mas já tem uma larga experiência na área acadêmica. Ele é doutor em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre em Comunicação, Administração e Educação pela Universidade de São Marcos, graduado em Comunicação Social na área de Publicidade e Propaganda pela Universidade Paulista. Ele já atuou como coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação em Comunicação Social no NASP, atuou também como gerente de Comunicação e Marketing também no NASP, assistente de Marketing e Comunicação pela Universidade do Sul da Flórida, tem experiência internacional como professor e atualmente
é vice-reitor do UNASP. Marte, você tão jovem, mas dedicou parte da sua vida a você se profissionalizar para servir a organização adventista, mas mais do que isso, a preparar jovens para a sociedade, que sejam profissionais competentes. Marte, antes de você falar um pouquinho do UNASP, eu quero fazer um agradecimento público. Não agora como apresentador do Saldo Extra, mas como diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, agradecer ao UNASP, Engenheiro Coelho, por serem parceiros da Novo Tempo. Com seus profissionais, ajudam na produção do nosso conteúdo e, mais importante do que isso, preparam talentos que trabalham aqui nos bastidores. A nossa maior fonte de recrutamento é o UNASP e o Martin coordena esse celeiro de talentos para nós lá, Martin. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, do UNASP, o que é o UNASP hoje e como as pessoas podem conhecer um pouquinho dessa grande instituição. Bem, é um prazer estar aqui, Toninho, e ver essa expansão, ver o que é hoje a Novo Tempo, não é? O UNASP é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, uma instituição hoje composta por 3 campos, o velho e conhecido IAE, né? O UNASP Campus São Paulo, o UNASP Campus Engenheiro Coelho e, mais recentemente, aí, cerca de uma década atrás, também a incorporação do IASP, o Instituto Adventista São Paulo. Então, estes 3 campos compõem o Centro Universitário, que agora, mais recentemente, cerca de um ano atrás, também criou a área de educação à distância, que a gente chama de 4º campus. Não sei se é bem isto, porque o virtual não é bem um campus, é um espaço fluido, vamos dizer assim, né? Sem geografia. Mas é uma unidade de atuação. Então, isto é o UNASP, oferecendo basicamente cursos de graduação em mais de 30 áreas diferentes e pós-graduação com stricto sensu e lato sensu, né? O mestrado e as especializações. Hoje a gente tem cerca de 18 mil alunos, incluindo aí também as crianças das 3 escolas básicas, e em todos estes níveis. É um número considerável em termos de números. Eu não estou falando em termos de relevância, nem comparando o UNASP, por exemplo, à grande universidade de Loma Linda. Jamais a gente pode fazer essa comparação pela história e a dimensão daquilo que é feito lá. Mas em termos de números, é a maior instituição de ensino que a nossa organização mantém no mundo, né? Martin, para que o telespectador possa conhecer um pouquinho mais, conhecer as carreiras, os cursos que o UNASP oferece, qual é o site? O site é unasp.edu, de educação.br. UNASP é UNASP. unasp.edu.br. Agora, a gente não podia esquecer, pastor, de falar a respeito da relação do curso de comunicação aqui com a Novo Tempo, né? A gente tem, dentro destes cerca de 30 cursos superiores, 3 específicos na área de comunicação, que é o curso de jornalismo, o curso de publicidade e propaganda e o curso de rádio e TV, o famoso broadcasting, né? Então, essas 3 áreas têm uma relação direta com a área de atuação da TV, produtores, editores, jornalistas, diretores e tudo mais. E foi muito legal ver que quando a TV começava a crescer, ali na virada dos anos 2000 para frente, a gente começava a formar as primeiras turmas, né? O curso começou em 2000, formou a primeira turma em 2003, a TV iniciava uma expansão e ela absorveu os nossos formandos. É verdade. Hoje estão aí, nós temos um ex-aluno que já foi diretor da TV, o Lisandro Stout. Martin, algumas pessoas brincam de que a Novo Tempo é o 4º campus do UNASP. Sim, tem esse detalhe. Hoje é o 5º. Então, deixa eu dizer alguma coisa. Se você quer trabalhar na Novo Tempo, vai a dica, vai estudar no UNASP, que meio caminho andado. Mas, Martin, vamos ao assunto de hoje. Sim. Introduzindo o nosso assunto, eu gostaria de chamar um depoimento. Nós gravamos e eu gostaria que você acompanhasse com a gente. Bem, as mudanças econômicas de 96 para cá, nós sentimos bastante para melhor. Depois que o real foi valorizado, a inflação, nós conseguimos sair de uma inflação aí de 90 e poucos %. Ela quase zerou nesse período. E eu consegui, nesse período, ter a minha casa própria, comprar o meu carro zero, que eu nunca tinha comprado. Agora, de 2 anos para cá, a gente percebe que a crise
o valor de compra mudou muito e desvalorizou bastante o real, e isso tem trazido essas consequências que nós estamos vendo hoje, né? Quantas pessoas sofrendo, a questão da saúde, tudo isso porque a economia do Brasil vai muito mal, né? E em consequência do desmando, muitas vezes, da falta de gerência, e a gente vem sofrendo essas consequências, mas vivemos dias melhores e esperamos voltar a vivê-los novamente. Eu quero agradecer a participação desse internauta que esteve conosco, deu um depoimento uma introdução, um momento de muita expectativa de crescimento ali no final da década de 90, no final do século passado, e agora já uma situação um pouquinho diferente. Martin, o comportamento do consumidor principalmente, o que mudou em relação ao início desses 20 anos e aquilo que estamos vivendo hoje? O que a gente precisa destacar daquela época é que, no início dos anos 90, a gente teve ali o governo Collor, aquela mudança de Sarney, Collor, depois a questão do presidente Itamar, que ficou interinamente. Naquele período, o Brasil tinha picos de inflação absurdos. A gente chegou, se eu não me engano, a ter 90% em alguns meses, mas 50%, 40%, 60%. As pessoas hoje, a gente fala com um público jovem, quem tem 20 anos não conheceu inflação. O Plano Real entrou em 94. Quem tem 22 anos não tem ideia do que é você ter, vamos falar hoje aí, R$2.000 e daqui 10 dias ele tem um poder de compra equivalente a R$800, R$1.200. A gente não tem ideia do que é isso. Você já parou para pensar? Então, este fator que mudou em 94, 95, ele mudou basicamente duas coisas. Uma objetiva, tangível, que é: eu não sabia exatamente o que eu teria daqui 2, 3 meses ou daqui 1 ano, não sabia, não tinha conhecimento objetivo sobre o meu dinheiro e a capacidade que ele tinha de comprar qualquer coisa, porque a inflação ela era louca e imprevisível. Então, eu não tinha noção de planejamento, não tinha base para planejamento. Ninguém em sã consciência faz um compromisso se não sabe se vai poder pagar. Porque o mercado vai cobrar de mim meus bens, vai me exigir garantias, eu vou entrar numa fria, vamos dizer claramente. Então, essa mudança de eu tenho agora uma moeda estável, eu sei o que eu vou pagar hoje, eu sei o que eu vou pagar amanhã, eu sei o que eu vou pagar daqui a 1 ano, ela proporcionou para as pessoas a possibilidade de planejar. Isso é objetivamente. Agora, tem um segundo aspecto que eu mencionava, que é o subjetivo. Eu não tenho mais medo. Medo é uma coisa subjetiva. Eu não fico mais confuso. Então, eu tenho condições de planejar e tenho um estado de confiança, de tranquilidade para poder fazer gasto ao longo do tempo. Só para dar um exemplo aos telespectadores, eu me lembro de um colega meu de trabalho que comprou um carro, lembra até o carro, era um Palio. Ele comprou com a prestação atrelada ao dólar. Não sei se você lembra que teve tempo que a economia usava essa referência. Não era uma parcela como a gente tem hoje, de valor absoluto, mesmo que mude a economia, não muda a parcela. Naquela ocasião, esse carro com valor atrelado ao dólar, teve um momento de desvalorização, que o dólar era 1 para 1, 1 para R$1, 1,30 para R$1, ele foi a 2,50, quase 3. O compromisso financeiro da pessoa vamos colocar em dinheiro de hoje, de R$20.000 passou a 50, 45. Olha que loucura, isso deixava o consumidor em pânico. Então, essa estabilidade, que muita gente hoje nem sabe fazer a comparação, mudou muito a nossa capacidade de consumir. Aí o exemplo do que o nosso entrevistado acabou de citar: eu pude comprar um carro zero, eu pude planejar isso em 3 anos, 5 anos, ou à vista mesmo, dependendo, né? Especialmente essa noção de parcelar o valor diluindo no tempo. Isso é uma mudança radical a partir daí dos últimos 20 anos. Agora, Martin, nós vemos um benefício realmente na economia no final da década de 90, quando veio o Plano Real, a estabilidade da economia, a inflação, aquela inflação galopante que você mencionou, que quase 50% ao mês, ela desapareceu e as pessoas começaram a ver a possibilidade de investir, de crescer um pouquinho mais. Todavia, Martin, nesses 20 anos, um outro fenômeno, o advento de novas tecnologias, o crescimento da internet, possibilitou que o marketing trabalhava de uma forma mais agressiva, incentivando o consumo. Sim.
E qual foi o resultado disso, Márcio? Nós chegamos agora, em meados dessa década, com mais de 50% da classe trabalhadora brasileira, estamos falando de mais de 60 milhões de pessoas endividadas, passando por problemas. O que está gerando hoje essa problemática consumista em nossa sociedade, que está levando as pessoas a, em vez de aproveitar aquele momento que nasceu de planejar para o futuro, de melhorar, essa instabilidade está trazendo muito prejuízo para a sociedade. As pessoas não estão sabendo aproveitar este momento que ele ainda existe, da inflação relativamente baixa, comparando com o passado. O que está acontecendo? Bem, são muitas coisas acontecendo e isso é muito amplo, mas vamos tentar resumir toda essa conjuntura em 2 ou 3 pontos. Uma coisa que aconteceu no final dos anos 90, especialmente no Brasil, aqui no nosso país, foi também uma abertura para toda a produção mundial. Então, a gente teve não somente uma estabilidade em termos monetários, de valores, parcelas para planejamento, como a gente teve uma oferta muito maior. Não sei se você lembra, certamente lembra, o telespectador lembra. A gente tinha, até início dos anos 90, 4 montadoras de automóveis no Brasil. Hoje nós temos quantas? 15, por aí, não sei. Então você tinha quantos produtos competindo no mercado de carros chamados populares? Quantos temos hoje? Então, naquela época, você tinha uma oferta menor, que gerava talvez até uma condição menor de compra, porque oferta menor, você mantém o preço mais alto. Muita oferta, você tem que baixar devido à concorrência. Então, você teve essa mudança aí. Agora, consumo não está ligado só a uma necessidade objetiva. Eu preciso de um carro? Eu de fato preciso? Não é? Eu preciso, vamos pensar, se eu preciso matar minha sede. Eu preciso. Sede é uma questão natural da gente, ou fome. Mas o que eu vou fazer para matar a minha sede? Aí eu entro numa área mais subjetiva. Eu preciso de carro? Sim, preciso. Mas qual carro? O que ele precisa ter para me atender? Então, se eu preciso de uma locomoção, ir e volta ao trabalho, eu posso precisar de um carro de 20 mil, 30 mil. Mas eu não quero isso, porque consumo é o que eu preciso objetivamente, vamos falar, ir e vir, poder me vestir. Agora, o subjetivo é o que eu vou vestir, que marca eu vou usar, quantas coisas diferentes eu vou ter para me sentir bem. Então, a gente entra num campo que o marketing chama de, por exemplo, envelhecimento para troca. Eu tenho que descartar produtos para poder repor. A indústria está interessada que eu troque o meu celular, que eu compre uma camisa nova, que eu troque mais rápido o meu sapato, ou que eu tenha vários sapatos. A indústria está interessada porque ela está produzindo. A fábrica está lá, produzindo 1, 2, 3 milhões, bilhões. Como é que ela faz para esse processo acontecer? Ela, ao mesmo tempo que me encanta nas questões subjetivas, eu vou me sentir bem, eu vou ser mais aceito na sociedade, ao mesmo tempo que ela faz isso, me oferecendo algo, logo depois ela destrói esse algo, não de fato destruindo, mas construindo algo novo. Ao criar um novo celular, o antigo fica velho. Então, a gente tem 2 formas, Toninho, de ver isso acontecendo, sim, para as pessoas entenderem. Você tem esse envelhecimento, que a gente chama de obsolescência, objetiva planificada. Então, obsolescência programada. Os produtos são feitos para acabar logo. Para acabar. Você tem, por exemplo, softwares que não rodam. Você tem um mecânico que tem que comprar uma máquina, porque agora os carros têm sistema de injeção eletrônica, antigamente não tinham. Então, aquele mecânico tem que jogar fora seus equipamentos, comprar novos equipamentos para poder trabalhar. Isso é planejado, a indústria renova. Mas tem aquilo que a gente chama de envelhecimento ou obsolescência percebida subjetiva, que é assim: a mulher olha no guarda-roupa, ela tem 30 vestidos, 20 pares de sapato, mas ela acha que não tem nenhum para aquela ocasião. Deixa eu defender as mulheres aqui, porque o homem também pode olhar para o guarda-roupa, ver 10 ternos e querer mais. Né? O homem olha para o seu carro e diz, tem 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, está inteiro, mas eu preciso trocar. Ela não é uma percepção objetiva, nem mesmo de um produto que deixou de ter uso mesmo. Ele funciona perfeitamente, meu celular, meu tablet está novinho.
mas eu quero o novo. Então, isso faz com que a gente consuma. E aí tem consequências, não é? Tem a questão de eu não ter para gastar, e aí eu faço parcela, depois... Agora, Martin, é um você estudou terrível. nesse assunto, você trabalhou nesse assunto na sua conclusão do seu doutorado, e você, de certa forma, estudou muito esse tema. De uma forma bem objetiva, consumir não é ruim, é bom consumir. É bom satisfazer as nossas necessidades, mas é bom também satisfazer alguns desejos. Sim. Como que eu devo fazer para controlar esta busca do consumo para satisfazer as minhas necessidades básicas e alguns dos meus desejos e não passar por problemas financeiros e não ser contagiado pela doença do consumismo? O que você aconselha? Ok, vamos começar e vamos olhar para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz assim em Eclesiastes, o sábio Salomão afirma: é dom de Deus que o homem desfrute o bem do seu trabalho. Isso é bíblico. Então, você trabalha, aquilo te dá uma renda, te dá um benefício e Deus abençoa, você desfrute aquilo. Deus deu o trabalho como uma bênção. O trabalho é produtivo, tanto para a sociedade quanto para o próximo, mas para você também. Agora, como é que a gente deve administrar isso? Bom, eu acho que tem 2 ou 3 regras básicas. A primeira delas é assim: eu preciso me qualificar para conseguir bons trabalhos. Então, o tempo todo, usar o tempo a favor disso. Todo mundo, da profissão mais simples à mais complexa, todo mundo pode evoluir. A eternidade, mesmo após esse mundo passar e a gente entrar de volta no reino de Deus perfeito, nós vamos evoluir. Então, melhorar, progredir, para você avançar, subir na carreira, é tudo bom. Mas uma vez que você tem uma renda, tem 2 ou 3 regras básicas. A primeira é: consuma dentro dos limites do que você ganha. Não tem mágica, não tem solução fora disso. Tem que saber exatamente quanto ganha e antes de sair para gastar, planejar em os cima limites daquilo que pode gastar. Não tem e a solução. ferramenta é o orçamento. Né? Orçamento, você já falou dezenas de vezes aqui. Uma outra regra básica é: guarde um pouquinho. Não importa quanto, o que importa é o princípio de guardar um pouquinho. Se eu tenho 1.000, guardo 50. Se eu tenho 10.000, posso guardar 1.000. Não importa, eu tenho que ter como princípio previsão, imprevistos, ter garantias. A vida nesse mundo é assim, ela tem acidentes. Esse é um bom princípio. Eu falei de 2. Gastar dentro do limite do orçamento, fazer uma reserva. Agora, um terceiro elemento muito importante é: Deus me dá bênçãos, entre elas o dinheiro, com um propósito também solidário. O próximo é meu irmão. Eu posso ajudar com o meu dinheiro, torná-lo útil. E isso traz para a gente um outro sentimento, que é a troca do egoísmo para o altruísmo. Ao invés de eu pegar meu dinheiro e gastar ele todo em mim mesmo, me enchendo de coisas, tentando preencher essa ansiedade, que é uma mola para o consumo, eu posso tornar ele útil ao próximo. Deus nos fez assim. Então, eu faço essas 3 regras. Dentro do orçamento, se puder guardar um pouquinho e sempre dar, e tornar o dinheiro útil. Sempre tem alguém que precisa. Eu posso, se eu vou trocar alguma coisa, aquela que eu tenho, eu posso dar para alguém. Se ela está útil, tem muita gente que aceita. Posso usar o meu dinheiro, ser solidário em causas, em organizações. Por exemplo, com a Novo Tempo, eu posso ajudar o Anjos da Esperança, ajudar a financiar projetos, programas de alta qualidade. Isso é ajudar, isso é dar utilidade ao dinheiro. Então, essas 3 regras deixam a gente viver em paz. A Bíblia diz: mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Martim, o tempo está acabando. Mas a gente não pode deixar de dizer, pastor, diga, Martim. Consumir dentro dessa regra é um dom de Deus, Sim. Não é um crime. Há tempo para tudo, diz a Bíblia. Há tempo, inclusive, para gastar. Agora, Martim, o tempo está acabando rapidamente. Que boa notícia você deixa para nós. Estamos vivendo esse período de instabilidade financeira, recessão, crise. Que boa notícia você traz com essa visão do mundo acadêmico para os nossos telespectadores no que diz respeito à economia pessoal. Bem, a economia,
o país sempre vive pelo vetor econômico. A gente vê nos nossos dias uma preocupação das nossas lideranças de ajustar as contas. O nosso sistema todo nacional está preocupado. A gente está vendo as notícias, todo esse ano aí que nós estamos vivendo, a economia, a política, preocupação intensa. Isso tende a nos dar um horizonte melhor. E enxergar esse horizonte já nos acalma. As pessoas estão muito ansiosas e preocupadas. Eu vejo que a gente está reconduzindo as coisas. Mas acima disso, eu vejo Deus. Deus tem o controle de todas as coisas e Deus protege os seus filhos que vivem em integridade. O salmista Davi, ele diz, a integridade dos justos, né? Ela o preservará. Então, você vive dentro dessa integridade, trabalha com aplicação, com dedicação, se aperfeiçoa, ganha seu dinheiro, vive com prudência, Deus protege. Aos seus filhos nunca vai faltar o pão e a água, nunca. O problema é que às vezes a gente deseja demais e aí a gente atrapalha Deus de nos abençoar, né? Mas aquilo que a gente precisa, Deus prometeu nos suprir, pastor. Martin, um provérbio popular diz assim, às vezes Deus permite que a pessoa fique doente para que possa olhar para cima. Se existe algo de bom nesta crise, é que a crise faz com que a gente reconheça ainda mais a nossa dependência de Deus e a boa notícia é, Deus pode lhe ajudar. Martin, muito obrigado. Eu espero que a gente continue essa conversa em outras oportunidades, que Deus siga abençoando seu ministério, a sua família e o nosso querido NASP. Prazer. Eu quero terminar fortalecendo, reforçando aquele convite. Fique ligado aqui esta semana na Novo Tempo. Muita coisa legal nessa celebração de 20 anos. E no sábado à noite, às 20 horas, 4 horas de programa ao vivo, com todos os apresentadores, todos os cantores, gravadora, histórias de vidas transformadas. Agora, como eu disse, nada terá sentido se você não estiver aí do outro lado nos acompanhando. Afinal de contas, vamos fazer esse momento especial de gratidão a Deus, celebração a Deus e a você, que é o grande incentivo a Novo Tempo. Eu quero terminar lendo um verso da Bíblia que tem a ver com gratidão. Esse verso está em Colossenses, no capítulo 3, o verso 16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. Esse texto diz a razão da existência do saldo extra, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria. Estamos aqui para lhe instruir e aconselhar, mas acima de tudo, agradecer a Deus pelas bênçãos. Ele estará ao seu lado e nós também. O nosso encontro na próxima semana, estarei aqui esperando por vocês. Tchau!